Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma live aqui no Instagram. Hoje falando sobre os bloqueios que estão atrapalhando a sua capacidade de gerar valor à vida das pessoas através da sua atividade profissional, através do seu trabalho, através do serviço que você oferece à vida. Sejam bem-vindos, bem-vindas, que hoje eu vou realizar aqui nessa live um atendimento individual, uma liberação emocional de um trauma que está atrapalhando a vida profissional de uma das nossas seguidoras que foi sorteada para estar aqui conosco nesse atendimento individual. Já eu vou contar para vocês quem é. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindas. Quem está chegando aí, vai dizendo de onde você está falando. Loura Cabulosa. Quando você acaba a sua live, tem como você me ligar? Preciso falar com você urgente, Loura Cabulosa. Chama no direct, fica mais fácil, ou através do WhatsApp, no link da bio. Olha só, até quando eu era criança, ou seja, na geração da vida adulta dos meus pais, ter um diploma, ter uma formação, um curso superior, era uma garantia de uma vida estável, profissionalmente falando e financeiramente também. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tinha uma formação técnica, acadêmica, profissional, e a maioria das pessoas se empregavam no trabalho braçal. Então, ter uma formação, um curso de direito, nutrição, medicina, ter um curso, uma formação, administração, seja qual curso for, era algo que até ajudava bastante. Mas atualmente, vai falar a verdade, o tanto de pessoas que têm curso superior e não conseguem ter um sucesso profissional, e mais, muitas pessoas têm não só um curso superior, mas uma capacidade de ajudar grande, um potencial dentro daquela área, como um excelente design, um excelente advogado, um excelente médico, às vezes com não só o curso superior, mas uma pós-graduação, muitas vezes MBA e especializações várias, e é uma pessoa que não consegue um bom reconhecimento profissional, seja do ponto de vista das pessoas reconhecerem como um bom profissional, ou seja do ponto de vista do reconhecimento profissional financeiro mesmo, a retribuição desse trabalho que essa pessoa realiza. E por um outro lado, existem pessoas que só têm o segundo grau completo, sabe ler, sabe escrever, mas que de alguma forma se desenvolvem na sua profissão, no serviço que gera valor às outras pessoas e que tem um grande resultado de reconhecimento. As pessoas elogiam, as pessoas falam que ele é bom, as pessoas valorizam, e também um bom reconhecimento financeiro, recebem bem pelo trabalho que realizam. Existem muitos psicólogos, psiquiatras, existem muitos profissionais nas várias áreas que, por mais que tenham uma excelente formação, não têm um reconhecimento profissional. Então, o que determina sucesso ou fracasso profissional é muito pouco relacionado ao que você aprendeu e pouco relacionado, inclusive, à sua capacidade intelectual. Porque vai falar a verdade, uma pessoa para conseguir fazer um curso superior, passar num vestibular, primeiro já é primeiro gargalo. A pessoa tem que ter muita inteligência. Para fazer uma pós-graduação, segundo, para fazer um MBA, para fazer uma monografia numa pós-graduação, para fazer um doutorado, um trabalho de pesquisa num doutorado. E muitas vezes a pessoa tem o doutorado e não consegue um
trabalho que o reconheça, que o remunere. E muitas vezes ficam trabalhando em subemprego, de vendedor, consultor de vendas, ou muitas vezes trabalhando de Uber. Então, isso é muito comum acontecer. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Ou eu estou viajando na maionese aí? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Faz sentido? Você conhece alguém que é muito inteligente, que fez vários tipos de curso, tem uma capacidade muito grande e não conseguiu decolar na sua profissão? Conhece, sim ou não? Se você conhece, levanta uma mãozinha aí. Se você conhece essa história, ou talvez seja essa a sua história, coloca aí nos comentários, por favor. E hoje nós estamos falando do que define sucesso ou fracasso profissional do ponto de vista do seu subconsciente. Como é para você a sua profissão? Como você se sente diante da sua profissão? Qual que é a dinâmica que se sucede? Você se sente reconhecido como um bom profissional na área que você trabalha? E a segunda pergunta, que não é a mesma coisa. Você ganha bem? Você prospera nesse trabalho que você realiza? Responde essa pergunta aí, por favor. Eu vou pegar o controle do ar. Que toda vez que eu começo a live, esquenta. Que o calor humano, calor interno, aumenta. Então, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Doutora Cláudia, seja bem-vinda. Doutora Cláudia Cheirinha, minha colega de medicina, fez medicina na Universidade Federal do Mato Grosso comigo. Seja bem-vinda, minha colega dermatologista. Prazer em tê-la aqui. Que maravilha. Regina, faz todo sentido. Luiz Almeida, sim, faz sentido. Grace, boa tarde. Todo sentido. A Léo Delanesa está trazendo, sim, a minha história. Então, o que acontece é que existem associações que o seu subconsciente faz. Verlaine Miranda, paixão pelo que faz. Top. A paixão pelo que faz é muito importante. Mas, quem aí se identifica em ser apaixonada pelo que faz, ter habilidade pelo que faz e não conseguir ter um bom reconhecimento profissional? Coloca eu aí. Porque hoje nós vamos fazer aqui na live um atendimento individual, onde eu vou chamar uma seguidora que já deve estar aqui na live para conversar com ela e atendê-la dentro de um atendimento individual de liberação emocional de traumas. E o que consiste essa liberação emocional de traumas? É o seguinte, você já ouviu falar em lei de atração? É bem provável que você tenha ouvido falar na lei de atração. Então, aquilo que ocupa a sua mente, principalmente aquilo que você coloca um sentimento muito grande diante de uma imagem mental, você atrai. Então, se você quer chegar a um objetivo na sua vida, se você tem uma meta, se você quer, por exemplo, ocupar um alto cargo dentro de uma multinacional, isso é uma meta que você, para chegar nela, você tem que desejar. Primeira coisa, você tem que criar uma imagem na sua mente. Você se imagina lá nesse cargo, nessa multinacional, ganhando aquele valor astronômico que você deseja e quer ganhar, e quem ocupa aquele cargo ganha esse valor de remuneração top. Então você imagina aquilo acontecendo dentro da sua mente, você sente como uma verdade no seu coração e você atrai as circunstâncias para que isso aconteça. Faz sentido para você a lei da atração? Faz sentido para você que você precisa projetar e desejar dentro da sua mente aquilo que você se propõe, que você quer realizar? Faz sentido? Coloca aí. E por que é que a grande maioria das pessoas fazem grandes projetos para as suas próprias vidas? A grande maioria das pessoas fazem planos bastante
ricos, prósperos, com uma realização e uma alegria pessoal muito grande com aquilo e não consegue realizar. Por quê? Não só aquilo que você deseja dentro da sua mente, você atrai, mas também aquilo que você rejeita, aquilo que você odeia, aquilo que é uma dor para dentro do seu coração, aquilo que se configura dentro da sua mente um trauma. Então essa mesma pessoa que almeja ser um médico top, ser um advogado top, ocupar esse alto cargo em uma multinacional com um salário muito bom, essa mesma pessoa pode não conseguir chegar a esse objetivo porque tem no seu subconsciente eventos dolorosos do seu passado relacionado à profissão. Por exemplo, o primeiro trabalho que realizou era muito mal remunerado e recebia ofensas, assédio moral dentro desse trabalho. Ou talvez essa pessoa esteja ligado a traumas que vêm de gerações anteriores. Porque é fácil você conceber que se uma pessoa tem uma experiência negativa com o trabalho, é fácil conceber que dentro dos próximos trabalhos ele vai ficar com o pé atrás, ele vai ficar com aquela sensação que pode acontecer de novo. Se trabalhou 6 meses em um trabalho e não recebeu nem R$1 por conta daquilo, levou um calote de quem contratou ele, é óbvio você pensar, entender e saber que essa pessoa vai entrar no próximo trabalho e vai querer receber inclusive adiantado. Faz sentido para você? Mas o que eu estou trazendo para você aqui vai além. Que, às vezes, a experiência dolorosa com o trabalho não foi sua. Não foi algo que aconteceu realmente na sua infância, mas foi algo que aconteceu na geração dos seus pais, dos seus avós, bisavós, tios, tio-avós, que tiveram experiências dolorosas com o trabalho, e essa lembrança, essa informação está gravada no inconsciente coletivo da família, e você acessa essa gravação e passa a manifestar no seu subconsciente como se aquela experiência tivesse sido sua. E aí você começa a entrar no trabalho com medo de não receber, com uma imagem mental daquela cena de trabalhar arduamente e não receber pelo trabalho, ou seja, aquele trauma, seja se aconteceu com você na sua história de trabalhos, ou seja se aconteceu com o seu avô, ou com o seu pai, ou com a sua mãe. Nós chamamos isso de trauma transgeracional. E essa pessoa, além de ter medo de entrar num trabalho e não receber, tá? Eu estou dando um exemplo, tá, gente? São vários os tipos de dinâmica de sofrimento no trabalho. Inclusive, coloca aí nos comentários o que ainda te faz sofrer no seu trabalho, porque isso é importante você entender. Baixa remuneração te faz sofrer no seu trabalho? Ou um ambiente estressante, uma rotina estressante, exigência alta por cumprir meta, o que te faz sofrer no seu trabalho? Então, além de essa pessoa, nesse exemplo em que nós estamos falando de um trauma onde a pessoa trabalhou e não recebeu pelo dinheiro, levou um calote. Ela pode ter acontecido isso no primeiro trabalho, um dos primeiros trabalhos que ela fez na vida, ou pode isso ter acontecido na geração dos pais. O pai recebeu um grande calote, você não tinha nem nascido ainda, mas essa informação está gravada no subconsciente e você traz isso como um trauma. E além desse sentimento, dessa sensação que o trabalho não vai te pagar pelo seu serviço, né? Aquele emprego, aquele contratante não vai te pagar pelo seu serviço, além de você ter essa sensação atrai esse destino, essa realidade se repetindo na sua vida como uma dinâmica de sofrimento no trabalho. E qual que é o meu trabalho aqui? O meu trabalho aqui é te ajudar a perceber da onde está vindo essas dinâmicas de sofrimento que você repete no seu cotidiano. Hoje e essa semana inteirinha, especialmente falando sobre o trabalho. Faz sentido isso para você? Coloca aí nos comentários o que ainda te faz sofrer no trabalho.
Talvez você goste muito do que você faz, mas tem um lado que ainda te faz sofrer. E que você não gostaria de estar sofrendo isso. Mas o seu subconsciente determina que esse sofrimento permaneça. E eu estou aqui para te ajudar a encontrar esse nexo de causalidade e se libertar disso. Coloca aí nos comentários. A Clarice Miranda está falando, 45 anos, tive meu próprio negócio, tenho fila de clientes. Olha que maravilha, parabéns. Ruth, apaixonada e tenho habilidade. Maravilha, maravilha, maravilha. Recebe bem pelo seu trabalho, Ruth? Isso é importante também. Isso faz parte da satisfação profissional. Léo Delanesa, eu sempre amei venda de carros zero, que eu trabalhava, mas devido a uma depressão não consegui mais voltar a trabalhar nesse ramo e hoje trabalho com Stick House. Legal, Léo. Léo Delanesa, nossa querida seguidora, esteve inclusive com a gente aqui realizando um desbloqueio, uma liberação emocional, que nós vamos fazer uma outra agora com uma outra seguidora. E nós ajudamos a Léo a se desvincular de um contexto de sofrimento no relacionamento. Inclusive, nós fizemos uma semana inteirinha onde nós falamos de relacionamento de casal, uma outra semana onde nós falamos de doenças físicas. Vocês estavam comigo, gente? Quem estava comigo na semana onde a gente falou de relacionamento de casal? Qual dessas lives você assistiu? Ou todas? De relacionamento de casal, de saúde física. E essa semana inteirinha nós estamos falando sobre as dinâmicas que envolvem fracasso e sucesso na profissão. E hoje nós vamos atender uma seguidora para ajudá-la a liberar um trauma que está atrapalhando a profissão. E na semana que vem, a partir de segunda-feira, nós teremos uma semana inteirinha dedicada ao dinheiro, dedicada aos fatores que envolvem sucesso ou fracasso no que diz respeito a dinheiro, finanças, com uma diferença. As nossas lives estão sendo na segunda, quarta e sexta às 13 horas, mas na próxima segunda eu fui convidado para falar numa rádio, dar uma entrevista sobre a depressão em uma rádio, e é bem às 13 horas. Então na segunda-feira nós vamos fazer a live às 19 horas, mas na quarta e na sexta a gente vai fazer às 13 horas sim. Letícia Rodrigues, o que me faz sofrer é nunca dei conta de terminar o serviço, e quando eu trabalhei em alguns serviços não conseguia acabar de fazer o serviço e acabavam me despedindo, e isso acontece em casa até hoje. Letícia Rodrigues, existe algo dentro do seu subconsciente que está sabotando, te fazendo procrastinar, te fazendo fracassar no seu trabalho. Senhorita Cambuí, tenho habilidade, porém não tenho clientes. Isso também é um padrão de sofrimento no trabalho que está envolvido com traumas do seu subconsciente. Caroline Freitas, os clientes não vêm. A mesma dinâmica. Então, quem esteve conosco aqui na live que nós fizemos uma autoliberação coletiva. Nas quartas-feiras a gente está fazendo uma autoliberação, que é um processo onde eu conduzo todos vocês em um momento de se liberar dos seus traumas. Quem esteve conosco na quarta-feira aí? Grace Monteiro, segunda e quarta eu não consigo assistir até o final porque volto ao trabalho 13h50. Ai, que ruim, Grace. Eu estou até pensando em mudar o horário para a noite. O que vocês acham? Deixa eu fazer uma enquete aqui. Você preferia o horário da live às 13 ou à noite, às 19, 19h30? Clarice Miranda, amo o meu trabalho, sou muito reconhecida pelas clientes. Trabalho com progressiva, tinha dificuldade de não merecimento. Tinha dificuldade de não merecimento. Olha o que a Clarice falou. Então isso é sinal que a Clarice conseguiu se libertar de um trauma aonde ela foi desprezada, um trauma de desvalorização, um trauma que aconteceu talvez na infância ou no padrão
que ela trouxe do pai ou da mãe, e ela se afastou desse trauma, ou seja, se liberou desse trauma, e agora ela consegue se sentir merecedora daquele reconhecimento. A Graça está falando, não sei precificar o meu trabalho. Eu acredito, Graça, que não seja bem não sei, mas sim não consigo, entendeu? Você sabe precificar, mas talvez você não consiga precificar, porque existe um bloqueio na sua mente que te faz não conseguir valorizar o seu trabalho, beleza? Então vamos chamar aí a Neuza Bamberg, tá na live aí, minha amiga, dá um oi aqui nos comentários para eu te chamar para a gente começar esse auxílio que eu vou te dar para identificar, descobrir qual é o trauma que está acontecendo na sua vida. Neuza Bamberg, dá um oi aí nos comentários que eu te chamo para entrar junto comigo na live. Vamos que vamos. Letícia Rodrigues, sou adotada e minha família é alcoólatra e tem várias personalidades ruins e fui bem criada. Não existe tristeza, mas existe uma tristeza profunda. Letícia Rodrigues, deixa eu te explicar uma coisa, Letícia. É o seguinte, não é o fato da sua família ter vários alcoólatras ou depressivos ou fracassados profissionalmente que faz você fracassar. É a sua postura, o seu posicionamento diante desses acontecimentos que faz você fracassar. Então, senão, nós viveríamos um determinismo aonde as coisas se repetiriam eternamente nas gerações. E a gente não observa isso, pelo contrário. A gente vê que de geração em geração as famílias sofrem menos. Os meus avós sofreram muito mais nos trabalhos que tiveram do que os meus pais. O meu avô veio do Líbano com 14, 15 anos aproximadamente, sem falar uma palavra de português. E foi trabalhar no interior do Mato Grosso, comprando e vendendo numa carroça. Galinha, utensílios, querosene. Pensa o quanto um trabalho sacrificioso sem falar a língua, entende? O meu pai, filho desse meu avô Mamed, ele já trabalha, né, já trabalhou, já é aposentado como um engenheiro agrônomo, então teve um trabalho mais fácil de ser realizado, menos sacrificioso, com menos sofrimento, e eu já vejo o meu trabalho com menos sofrimento ainda, e muito provavelmente os meus filhos terão muito mais leveza e mais alegria. O meu pai mesmo, então as gerações anteriores, elas sofrem mais. Se fosse um determinismo de sempre repetir sofrimento, a humanidade nem evoluiria. Então o meu pai estava falando que, me contando, né, contando para mim e para a Ju, minha esposa, que na época que ele estava na faculdade, era 30 dias para uma carta chegar de Viçosa, no interior de Minas, até no Mato Grosso. 30 dias para chegar uma mensagem, uma carta. Hoje em dia, a gente abre a rede social e manda uma mensagem, a gente abre um WhatsApp e a gente manda uma mensagem. Ou seja, nós sofremos muito menos do que as gerações anteriores. Então, Letícia, minha querida, não é exatamente o que aconteceu com a sua família ou com você que determina o que você é, mas o que você faz com isso. Qual que é o juízo de valor que você traz dentro do seu coração quando você se lembra dos seus familiares alcoólatras? Essa depressão profunda que você está dizendo que existe, muito provavelmente tem a ver com a pena que você sente dos alcoólatras da sua família, das pessoas que sofreram lá na sua família. E a liberação emocional é exatamente quando a gente faz essa liberação. Então, se isso faz sentido para você, comenta aí. Eu me libero. Comenta aí. Comenta você, Letícia Rodrigues, comenta todo mundo que está na live. Eu me libero. Porque é isso que você precisa fazer. É liberar-se das expectativas infantis, liberar-se do ressentimento, da pena. Raiva, eu descobri ser os 4 sentimentos que te entrelaçam aos acontecimentos do passado. Se você tiver um desses 4 sentimentos ou mais de um deles diante de um acontecimento do passado, diante de uma imagem mental, você está emaranhada e está manifestando mais do mesmo na sua vida.
raiva, pena, vergonha ou medo, que são expectativas de que aquilo tivesse sido diferente. Raiva, pena, vergonha ou medo. Então escreve aí, eu me libero, para que você já ir se liberando desses sentimentos de raiva, pena, vergonha ou medo. Psineuza Bamberg, querida, não está aparecendo chamar para a live, fixar comentário, adicionar como moderador, seguir. Neuza, o seu perfil do Instagram é aberto? Tinha esquecido desse detalhe, hein? O seu perfil do Instagram é aberto? Tenta me fazer um pedido para participar. Tem uma câmerazinha com mais, você clica. Deixa eu ver se eu consigo te achar aqui. Psineu. Ah, deu certo. Deu certo, Neuza. É só você aceitar aí. Olá! Olá, tudo bem? Boa tarde, Neuza. Tudo bem, graças a Boa Deus. E você? tarde. Boa tarde. Igualmente, obrigada e fiquei bem feliz. Pois é. Fiquei sorteada. Um prazer e uma honra estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, né? Sim. Então, amiga, é o seguinte. Como é que vai ser esse trabalho nosso aqui? Como eu vou te ajudar? Em um primeiro momento, a gente vai fazer... Isso aqui é um atendimento de liberação emocional de traumas. Então, eu vou te ajudar a resolver um problema. Então, em um primeiro momento, eu vou colocar uma música que te ajuda a se permitir emocionar. Então, durante o processo, se permita emocionar. Permita sentir. Se sentir raiva, fala, tô com raiva. Se sentir vontade de chorar, chora. Deixa o sentimento acontecer. Porque é a mudança no sentimento que reescreve no subconsciente. Entende? Quando acontece algo que é muito emocionante, aquilo escreve algo no subconsciente. E como a gente está querendo reescrever no seu subconsciente para a mudança do padrão, esse impacto emocional, essa permissão emocional é importante que aconteça. Então, nós vamos fazer um exercício de respiração juntos. Essa respiração te ajuda a expandir a sua capacidade intuitiva de acessar as suas lembranças da sua infância. Até período gestacional, você se lembra e acessa do inconsciente coletivo da sua família os acontecimentos. Então, a gente vai fazer esse exercício de respiração, um relaxamento, e isso vai te deixar mais propensa a acessar essas imagens um pouco mais liberta dos seus conceitos prévios, um pouco mais liberta daquilo que você acha que é, do que eu gostaria que fosse, ou evita pensar no que eu sei que é, entende? Evita racionalizar dentro do processo. A primeira coisa que vem na hora que a gente dá o comando de acessar o subconsciente faz algum sentido. Então, evita, por exemplo, assim, dizer, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, entende? Veio, na hora que eu te perguntei uma coisa, veio uma imagem que parece que não faz muito sentido. Faz sentido sim. Você deixa vir, você me fala o que é. Geralmente é aí onde a gente puxa o fiozinho da meada, que a gente encontra o trauma que está causando um problema, ok? E, após esse exercício de relaxamento, expansão de consciência, a gente vai olhar para um problema da sua vida, tá? O maior problema da sua vida. Aquilo que mais te incomoda, né? E como você se inscreveu para estar realizando isso aqui, eu vi lá nas respostas que você deu para estar concorrendo. Inclusive, pessoal, esqueci de falar mais no começo da live. Se você quer concorrer a estar comigo aqui na live, para eu te atender individualmente, na sexta-feira que vem às 13 horas, que nós teremos uma outra live dessa, escreve aqui nos comentários liberação. Escreve liberação, que vai chegar para você
no seu direct um link, você clica nesse link, onde você vai responder algumas perguntas, colocar o seu contato e a gente vai te sortear para você ser atendido na sexta-feira que vem às 13 horas, beleza? Escreve liberação para você concorrer. Então, nós vamos olhar para o seu maior problema e, como eu já vi nas respostas que você deu, o seu maior problema está relacionado à profissão. E a gente vai destrinchar esse problema, já de consciência expandida, e dentro do processo será revelado o trauma, o vínculo adoecido ou doloroso que está causando esse maior problema. E em um terceiro momento a gente faz a liberação desse trauma. O que é a liberação do trauma? É quando você olha para aquele acontecimento, para aquela realidade difícil do passado, que pode ser algo da sua infância, ou algo que o seu pai, ou algo que a sua mãe viveu, percebe que existe um sentimento de raiva, de pena, de vergonha, de medo, e percebendo que existe esse sentimento que te entrelaça àquela dinâmica, a gente se libera através de algumas falas que não são só da boca para fora, são de dentro do coração, que que vai acontecer aqui no processo de condução. Vai acontecer. Bora fazer o que tem de ser feito. Entendido, amiga? Você Entendi. ficou alguma dúvida? Não, entendi. Beleza. O que é que pega na sua vida hoje? Conta para mim, Neuza. Então, a questão do profissional, tá? Eu tenho... A minha primeira formação é em recursos humanos, formei em recursos humanos. Atualmente, esse ano, inclusive, eu termino a formação em psicanálise, que eu iniciei lá em 2021. E iniciei esse ano também uma nova formação que é na área sistêmica. Então, a minha vida profissional sempre foi um caos, na verdade, né? Sim. Eu tive boas oportunidades de trabalho, inclusive cargos de liderança. E em todos eles eu consegui me sabotar. E em todos eles eu consegui. Quando eu chegava num cargo de liderança, quando eu estava ganhando financeiramente um salário legal, eu pedia demissão. Sempre aconteceu isso. Sempre, sim. Então eu olho para trás e vejo que a minha vida profissional literalmente foi um caos total, assim, né? E hoje, eu praticamente terminando a formação em psicanálise, eu tô numa sensação de medo, né? Uma sensação de receio, uma sensação de será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou conseguir fazer meu trabalho direito? Só que eu venho de um estágio que eu não tive nenhuma desistência, né? Então, eu sei que o meu trabalho eu sei fazer muito bem feito, mas eu não consigo me ver no sucesso, não consigo me projetar para o futuro. Parece que sempre que eu tenho que estar me encolhendo. Eu preciso estar sempre... a sensação que eu tenho é que a minha profissão vai me dar uma visibilidade que eu não vou dar conta dessa visibilidade. Né? E o meu medo é que eu me sabote novamente. Né? Porque... Neuza, claramente existe um trauma aí te sabotando. Claramente. E a gente vai descobrir qual é. A Letícia Rodrigues está perguntando, é só para ela ou para nós também? É o seguinte, Letícia, a gente faz a autoliberação, que é coletiva, nas quartas-feiras. A próxima vai ser na quarta-feira, às 13 horas. E na sexta-feira a gente faz esse atendimento individual. Se você quer ser atendida por mim, concorrer a ser atendida por mim, individualmente aqui lá na live, escreve aí liberação, tá? Quem quiser se inscrever, escreve liberação, que vai chegar um link no seu direct, depois você vai lá e preenche com os seus dados, porque agora a gente vai iniciar o processo de liberação emocional da Neuza. Neuza, consegue escutar bem a música e a minha voz? Está confortável nesse volume? A música está um pouquinho baixa, tua voz eu ouço bem. Tá, eu aumentei um pouquinho a música. Agora sim. Sim. Pessoal que está na live aí, vocês conseguem escutar bem a música e a minha voz? Está confortável nesse volume aí para vocês? Me dá um feedback aí, por favor.
Beleza. Então, a respiração, Neuza, é um contato que a gente tem com a vida, informacionalmente dizendo. Então, você sabe, como psicóloga, que dependendo do padrão que a pessoa está respirando, ela manifesta algum sentimento, alguma emoção. Né? Quando está com medo, a pessoa respira mais rápido, ou assim por diante. Então, a gente faz um exercício de respiração que, de alguma forma, te amplia a capacidade de acessar intuitivamente esses conteúdos do subconsciente. É uma respiração que é chamada, em alguns contextos, de circular, porque ela tem o mesmo tempo da inspiração e da expiração, onde não há uma pausa entre a inspiração e a expiração, e eu chamo aqui de forma mais simplificada de respiração de liberação. Onde você puxa o ar pela boca, fazendo tipo um biquinho assim para não ressecar a boca, e você solta o ar também pela boca, com a boca um pouco mais aberta assim. Então, vamos lá. Isso, respira junto comigo só para você aprender, vai. Isso, mais intensamente e mais rapidamente. Ok, é isso aí. Dentro do processo, a gente vai fazer um pulso agora e depois a gente vai fazer um outro pulso de 20 respirações. Então, junto comigo, Neuza, um pulso de 20 respirações de liberação em 3, 2, 1. Ok, pode fechar os seus olhos. E já deve ter aí uma sensação física bem estranha, né? Respire agora profunda e lentamente pelo nariz, sentindo, Neuza, a sua própria respiração. Essa sensação estranha que você teve na respiração de liberação já é uma conexão que você está fazendo com os seus traumas. Por isso não é, muitas vezes, uma sensação agradável, mas fisicamente revela muita coisa. Porém, você desapega de controlar qualquer sensação ou pensamento e simplesmente volta sua atenção para a sua respiração. Isso, respire pelo nariz profunda e lentamente, sentindo o ar que entra e sai dos seus pulmões. Muitos pensamentos te vêm e você permite que esses pensamentos passem. E você volta a atenção para a sua própria respiração. Você sente a temperatura do ar que entra em suas narinas. Você sente e percebe o trajeto do ar nas suas vias respiratórias. O movimento respiratório do seu tórax, do seu abdômen. Você simplesmente permite passar os pensamentos, você desiste de resolvê-los ou de dar sequência. Você se solta nesse fluxo de informações que vão passando e você desapega. Sempre voltando a atenção para a sua respiração, para o seu corpo. E você leva agora toda a sua atenção, Neuza, aos seus pés. Permitindo-se sentir dos seus pés a temperatura, o tato, a forma, a posição. E você sente os seus pés se relaxarem e se repousarem sobre o chão. Você sente relaxar as suas pernas, suas coxas se relaxam.
Você permite relaxar a musculatura do seu quadril, que se repousa sobre a poltrona. Você sente relaxar a musculatura do seu abdômen, da sua coluna lombar. Todo o seu tórax se relaxa. Você sente dissolver pontos de tensões em suas costas. Você permite relaxar os seus ombros, braços, antebraços, mãos se relaxam. Você permite relaxar a musculatura do seu pescoço, de sua face. Todo o seu corpo se relaxa. E nesse momento, com disposição sincera, Neuza, de encontrar soluções para a sua vida, você se dispõe a olhar a sua vida cotidiana atual, as coisas que acontecem no seu dia a dia, especialmente no que diz respeito à sua profissão. E você vai me descrever o que aparece na sua tela mental quando eu te pergunto o que mais te faz sofrer na sua profissão. Eu sei que você já me explicou um pouco, mas eu preciso que você veja a situação acontecendo na sua tela mental e descreva novamente. Conta para mim, por favor, o que é que mais te faz sofrer na sua vida profissional? Achar que eu não sou boa o suficiente e com medo de não ser reconhecida e poder ter autonomia financeira com o meu trabalho. Sim, mas na prática, como isso se manifesta na sua vida? Você citou antes acontecimentos que ilustram essa dinâmica. Relata novamente, visualizando eles. Dos trabalhos que eu passei já e que os cargos de liderança, todos eles eu me sabotei. Todos eles eu chegava no auge, no topo do financeiro, do profissional, eu acabava sempre pedindo demissão e voltando a estaca zero. Sim. Olhe para isso acontecendo em sua vida. Você foi se destacando profissionalmente em alguns trabalhos. E aí, na hora que você chegou no auge, com um bom reconhecimento financeiro, você se sabotou. Você não quis mais ficar. Você pediu demissão. Não foi isso? Sim. Sim. Cita, por favor, um episódio recente, semelhante, que também ilustra esse acontecimento, essa dinâmica. Com relação ao trabalho? Exato. Uhum. Eu fui convidada para montar a área de recursos humanos de uma empresa e eu acabei ficando com medo e não fiz. Dei uma desculpa qualquer e não fiz. Sim. Era uma grande E oportunidade. era uma ótima oportunidade. E ia te remunerar muito bem. Sim. Sim. Veja isso acontecendo. Você teve a oportunidade de entrar em um trabalho que você gosta de fazer, que você seria bem remunerada, que você seria reconhecida, mas você disse não. Você deu uma desculpa, falou que não podia por algum outro motivo, que não era verdadeiro, ou seja, você sabotou. Qual o sentimento que você tem quando você se vê ali sabotando o sucesso na sua profissão? Quando você se vê fracassando deliberadamente naquilo que você gostaria, no sucesso da sua profissão, qual sentimento te vem no coração quando você se vê ali negando esse trabalho que seria muito bom para você? Medo, incapacidade, vontade de chorar, vontade de gritar, vontade de uma certa punição, assim.
Sim, Mas o que mais pega é a sensação de desespero aqui. medo, desespero, sensação que algo de ruim vai acontecer se você tomar essa decisão, se você seguir nesse Exato, caminho do sucesso. Não é exato. isso? Isso. Então sinta essa sensação de medo, sinta essa tristeza, essa dor de sabotar o seu próprio trabalho e diga em voz alta, sentindo no seu coração: isso dói. Isso dói. Dói muito. Eu não aguento mais sofrer assim. Eu não aguento mais sofrer assim. Isso tá pesado para mim. Isso tá pesado pra mim. Eu quero ter sucesso na minha profissão. Eu quero ter sucesso na minha profissão. Eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Eu quero aproveitar as oportunidades que eu tenho. Eu quero aproveitar as oportunidades que eu tenho. Faz sentido quando você diz? Faz. Faz. Então diga: e para isso, E para isso, eu estou disposta eu estou disposta a ver o que precisa ser visto. a ver o que precisa ser visto. E para isso, E para isso, eu estou disposta eu estou disposta a fazer o que precisa ser feito. a fazer o que precisa ser feito. Faz sentido quando você diz? Faz. Mantendo os olhos fechados, fazemos mais um pulso de 20 respirações. Em 3, 2, 1. Ok. Respirando agora profunda e lentamente, você se conecta com um episódio da sua vida familiar, provavelmente do seu pai, aonde uma grande chance foi perdida, aonde ele deu para trás, aonde ele desistiu, aonde ele recusou uma grande proposta, talvez seu pai, talvez sua mãe ou avós. Veja, o que aconteceu lá atrás que te traz exatamente essa mesma sensação de desistência, de medo, de vacilação diante de um desafio que vai te levar a ser feliz, que levaria essa pessoa à prosperidade e ao reconhecimento profissional. A primeira imagem que vem faz sentido. O que te vem à mente? Veja. Os meus pais sempre moraram de favor na terra de outras pessoas. Eles tiveram a oportunidade de comprar a terra deles e não fizeram, por medo. Isso mudaria Sim, toda a história. sim. Veja essa cena. Nessa época, você tinha que idade? Ou você não 10, tinha 12, nascido ainda? 10, 12 anos. 10, 12 anos. Você tinha 10, 12 anos. Você morava com seus pais Sim. na fazenda de outras pessoas. Isso. Sim. Veja a cena. Descreva a cena. Você tinha 10, 12 anos de idade. Vocês moravam de favor na fazenda de outras pessoas. Qual foi a oportunidade que o seu pai não pegou? De ter a própria terra. Descreva os detalhes. O que aconteceu? Ele ficou com muito medo. Alguém ofereceu uma terra para ele comprar num valor de oportunidade? Descreva. Sim. Veja na sua tela mental. Tá. Talvez você tenha escondido um pouco a lembrança nítida, mas agora, nesse momento, disposta e disponível para melhorar a sua própria vida, você se permite ver o que precisa ser visto para fazer o que tem de ser feito. Então veja a cena que te vem na mente. Como foi? Descreva.
Eu lembro que na época veio um incentivo do governo para os agricultores que queriam comprar a terra, a própria terra. Aí eu lembro do pai falando que tinha uma oportunidade de alguém que estava querendo vender a terra, que era um lugar muito bom, era um lugar que seria as terras muito boas para ele plantar, mas eu vejo no rosto dele o medo, o pavor com relação a fazer uma dívida. Sim, E sim. ele Se achou aproxime melhor do seu não. pai. Veja a sua mãe aí ao lado dele, também pensando nessa oportunidade. Veja vocês aí, morando de favor, na fazenda de uma outra pessoa. E veio essa oportunidade do incentivo do governo para adquirir a própria terra numa condição muito facilitada. Porém, o seu pai olha para isso e recua. E ficou com medo daquele sucesso, com medo de ter a própria terra, de fazer aquela dívida. Se aproxime do seu pai nessa cena. Veja como ele está vestido, os cabelos. Se aproxime dele, veja os traços da fisionomia do seu pai. E olhe agora dentro dos olhos do seu pai. O que ele expressa com o olhar aí nessa situação onde ele decide não? Medo. Medo. O que você sente quando vê nos olhos do seu pai o medo? Fracasso. Qual sentimento vem no seu coração quando você vê nos olhos do seu pai que ele está com medo de fazer e de tomar essa decisão? Qual sentimento te vem? Que ele é um homem fraco. Essa é a sua conclusão. Mas antes de você tomar essa conclusão, existe um sentimento que você vê nos olhos dele que ele está com medo, ele está apavorado por fazer uma dívida, de adquirir a própria terra, mesmo com o incentivo do governo. Ele tem esse sentimento de medo aí no olhar dele. Você tem um sentimento quando você olhou dentro dos olhos dele e você está olhando agora novamente. É esse sentimento que você está tendo aí. O medo dele. Medo. Você sente medo também. Ou você sente raiva por ele ter vacilado? Ou é um pouco das duas coisas? É um pouco das duas. É um pouco das duas coisas. Você sente raiva porque ele negou, porque ele perdeu a oportunidade, correto? Sim. E você também sente um pouco desse medo de arriscar, que ele transmitia no olhar aí, não é verdade? Muito. Então olhe bem dentro dos olhos do seu pai aí nessa imagem e diga em voz alta: meu pai, Meu pai. eu vejo o seu medo Eu vejo o seu medo. e sinto medo também. Sinto medo também. E eu sofri muito com isso, pai. Eu sofri muito com isso, pai. E sofro até hoje. E sofro até hoje. Sentindo medo nas minhas oportunidades. Sentindo medo nas minhas oportunidades. Eu tive ótimas oportunidades, pai. Eu tive ótimas oportunidades, pai. E através desse mesmo medo, Através desse mesmo medo, eu neguei. neguei. Eu desisti. Eu desisti. Eu fracassei. Eu fracassei. E eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Isso é muito pesado para mim. Isso é muito pesado para mim. Eu quero ter sucesso na minha profissão. Quero ter sucesso na minha profissão. Eu quero aproveitar as minhas próprias oportunidades, pai. Eu quero aproveitar minhas próprias oportunidades, pai. E para isso, E para isso,
Eu desisto desse medo. Eu desisto desse medo. Eu desisto dessa raiva. Eu desisto dessa raiva. Eu desisto de achar que o Senhor foi fraco. Eu desisto de achar que o Senhor foi fraco. Eu desisto dos meus julgamentos. Eu desisto dos meus julgamentos. Porque quando eu te julgo, Pai, Porque quando eu te julgo, Pai, eu me condeno eu me condeno a repetir o mesmo fracasso. a repetir o mesmo fracasso. E eu não aguento mais isso. Não aguento mais isso. Então, meu Pai, Então, meu Pai, para que eu tenha paz no meu coração, para que eu tenha paz no meu coração, para que eu aproveite as minhas oportunidades de trabalho, para que eu aproveite as minhas oportunidades de trabalho, para que eu tenha sucesso na minha profissão, para que eu tenha sucesso na minha profissão. eu concordo com a sua escolha. Eu concordo com a sua escolha. Eu abro mão das minhas expectativas infantis Eu abro mão das minhas expectativas infantis e concordo com o seu destino. e concordo com o seu destino. Respire profundamente, Neuza, puxando pelo nariz e soltando pelo nariz e pela boca. Como se você estivesse colocando para fora algo que você carregou por tanto tempo. E repita sentindo no seu coração, não só da boca para fora, não só racionalmente. Repita sentindo no seu coração: eu desisto. Eu desisto. Eu desisto dessa raiva. Eu desisto dessa raiva Que eu senti, Pai. que eu senti, Pai. Quando o Senhor perdeu a sua oportunidade. Quando o Senhor perdeu a sua oportunidade. Porque isso está muito pesado para eu carregar. Porque isso está muito pesado para eu carregar. Eu não aguento mais fracassar. Eu não aguento mais fracassar. Eu não aguento mais sentir medo quando eu tenho as minhas oportunidades de trabalho. Eu não aguento mais sentir medo quando eu tenho as minhas oportunidades de trabalho. E para que eu tenha paz no meu coração. Para que eu tenha paz no meu coração. Para que eu me sinta leve e alegre. Para que eu me sinta leve e alegre Nas minhas decisões. nas minhas decisões. Eu deixo com o Senhor esse medo. Eu deixo com o Senhor esse medo. E sigo mais leve. Sigo mais leve. E agora vejo a verdade. E agora vejo a verdade. O Senhor é um grande homem. O Senhor é um grande homem. No essencial, não faltou nada. No essencial, não faltou nada. O Senhor cuidou bem da gente. O Senhor cuidou bem da gente. Faz sentido quando você diz isso, Neuza? Muito. Até me Muito. emociono. E diga: meu Pai, Meu Pai, agora sim, agora sim, eu reconheço o seu valor. reconheço o seu valor. Como ele te olha quando você diz essas palavras, Neuza? O que ele expressa com o olhar? Permita-se, Neuza, permita-se sentir. Olhe nos olhos dele e diga: meu Pai, Meu Pai, agora eu vejo a verdade.
Agora eu vejo a verdade. O Senhor é um grande homem. O Senhor é um grande homem. E agora sim, E agora sim, eu reconheço o seu valor. eu reconheço o seu valor. Como ele te olha quando você diz essas palavras? Fixe o olhar no olhar dele. Ele tem os olhos verdes, muito bonito. Tá feliz. A expressão dele é feliz. Sim. E como você se sente quando ele te olha feliz? Eu me sinto abraçada por ele só pelo olhar. Qual sentimento te vem quando ele te olha amorosamente assim? Que eu queria abraçar ele também. Sim. Então diga, meu pai, Meu pai, eu sofri tanto, eu sofri tanto. longe do Senhor, Longe do Senhor, te criticando, criticando. mas por favor, Mas por favor, me pega de volta. pega de volta. Sente que pode ir até ele e dar um abraço nele? Então faça isso. Vá até o seu pai, dê um abraço nele. Imagina que ele é grandão aí, tem 2 metros de altura. E você pequena, se aconchega no peito dele, ele te envolve com os braços. Como é estar aí, Neuza? É muito bom. Sinta essa sensação. E olhe nos olhos do seu pai. E diga, meu pai, Meu pai, agora eu vejo a verdade. agora eu vejo a verdade. Em sua homenagem, Em sua homenagem, eu vou aproveitar as minhas oportunidades. eu vou aproveitar as minhas oportunidades. Vou ser feliz no meu trabalho. Eu vou ser feliz no meu trabalho E através de mim, e através de mim, sinta as palavras, Neuza. Não as diga mecanicamente, entende? Permita-se. Permita-se emocionar. Você veio aqui para isso, sabe? É muito provável que a vida foi dura com você. E você precisou ser muito dura. Faz sentido? sim. Sim. Você precisou ser muito durona. E não se permitiu emocionar muito. Mas, para que você seja feliz no seu trabalho, para que você consiga aproveitar as próximas oportunidades, essas palavras não podem ser mecânicas. Essas palavras apenas representam algo que talvez não precisaria nem ser dito, mas, acima de tudo, sentido em seu coração. Permita-se sentir quando você olha nos olhos do seu pai, esses lindos olhos desse homem que te deu a vida, que cuidou de você. Olhe dentro dos olhos dele e diga, meu pai, Meu pai, agora sim, agora sim, eu me comprometo me comprometo em sua homenagem. em sua homenagem. Eu vou aproveitar as minhas oportunidades Eu vou aproveitar as minhas oportunidades. eu me comprometo Eu me comprometo. terei sucesso na minha profissão. Terei sucesso na minha vida. E através de mim, E através de mim, o Senhor terá também. eu terei também, Pai. Muito obrigada, papai.
Muito obrigada, papai. Como ele te olha quando você diz essas palavras? Sempre feliz. Como você se sente quando vê o olhar feliz do seu pai? Agora eu tenho vontade de chorar, mas eu me sinto confortável. Sim, o choro nem sempre é por dor, mas por uma emoção. A gente chora de alegria também, né? Então, olhe nos olhos do seu pai e diga muito obrigada. Isso mesmo, Neuza. Para isso você veio, para ter essa emoção de uma filha grata, para sentir no seu coração o reconhecimento do valor desse grande homem que é o seu pai. E diga muito obrigada, papai. Muito obrigada, papai. Por favor, Por favor, me abençoe, me abençoe para que eu possa ser feliz na minha profissão, para que eu possa ser feliz na minha profissão, para que eu possa aproveitar as minhas oportunidades, para que eu possa aproveitar as minhas oportunidades. Sente que ele te abençoa? Sim. Receba essa bênção do seu pai e se vire de costas para ele, sentindo a presença dele atrás de você, simbolicamente te apoiando e te dando costas largas, simbolicamente te impulsionando para a vida, para frente. Sinta a presença dele atrás de você, ele põe as mãos nos seus ombros. E lá na frente, você vê as suas oportunidades de trabalho. Essas que apareceram e que você negou pelo medo. Pode ser, inclusive, essa última que você foi convidada a realizar todo o processo de funcionários de uma empresa. Um trabalho grande, bom, que te traria um grande resultado. Lá na frente está essa oportunidade. Agora, você sente que você pode ir até lá? Eu consigo. Sim. E agora você caminha na direção da sua oportunidade de trabalho. E você, aos poucos, vai percebendo que o seu pai vai ficando para trás. Mas você sabe que com as bênçãos dele você vai adiante. Você caminha tranquila porque sabe que carrega ele dentro do seu coração. Em vários traços da sua personalidade, em vários traços da sua aparência, você carrega o seu papai. Em cada célula do seu corpo tem o seu pai. E assim você caminha. E você chega até a sua realização profissional, você assume esse trabalho grandioso que te propuseram. Como você se sente aí, agora sim, dizendo sim à sua grande oportunidade? Parece tão fácil. Né? Qual sentimento, além desse sentimento de facilidade? Permita-se sentir. É leve, É tranquilo. leve. Você se sente alegre por poder honrar o seu pai realizando esse trabalho? Muito. Muito. Então sorria, querida. E é o seu tempo. Você vem voltando aos poucos, pro aqui e pro agora. E poderá abrir os olhos.
E aí, Neuza, como é que foi a experiência, amiga? Foi muito mais profundo do que eu imaginava. E Sim, a gente acha que é uma coisa e é outra, né? né? E olha que você resistiu, hein? Eu sou resistente. Eu Você é confesso que eu sou. resistente. Eu sou um pouco resistente. Eu não... Sim, E é ainda bem engraçado porque que. nunca me passou na mente que era por causa disso. Que foi essa cena. Eu criei várias cenas na minha cabeça durante várias situações que poderiam explicar isso, mas eu nunca imaginei que poderia ser essa específica. Você acredita que a grande maioria das pessoas que eu atendo me falam exatamente isso? Dizem assim, doutor Jim, eu nunca imaginei que pudesse ser isso. Eu imaginei um monte de coisa, porque quando eu nasci, né, lá em 85, teve um período de muita seca, 4 meses de seca. Então, os agricultores perderam toda a safra. Então, eu imaginei que pudesse ser por causa disso. Eu imaginei que talvez pudesse ser porque minha mãe teve um sofrimento fetal, né? 4 meses ela não conseguia se alimentar. Eu recebi muito poucos nutrientes. Então, Sim. Então, por isso que, né, vai a dica para você que é terapeuta, é uma psicóloga e tem um monte de terapeuta aqui na live também, vai a dica. O sentimento é o mesmo. A dinâmica é semelhante, mas o sentimento é o mesmo. Então, o seu sentimento, quando você recebia aquelas boas propostas de trabalho, era o sentimento de medo de assumir uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu dei o comando para você acessar no seu subconsciente, de consciência expandida, para olhar para o que foi, foi lá em cima. e tu acredita que eu Agora, nem lembrava? Eu não lembrava dessa situação. exatamente. Eu não lembrava dessa situação. A maioria das pessoas não lembra porque ela é muito dolorosa, seu subconsciente tampa. Por isso é necessário todo esse processo de expansão de consciência com a respiração, com o relaxamento, com essa indução de acesso ao subconsciente. Então, mas, olhando agora, parece óbvio, não parece? Nossa. Né? Mas eu Você não. recebia proposta de trabalho, sentia Ah, medo e recuava. Ou quando você recuava. prosperava muito num trabalho, que aquilo estava tomando um corpo de sucesso, de realização, você pedia demissão. Ou seja, era uma desistência de algo que te levaria para um patamar feliz, de Exatamente. sucesso. E a mesma coisa aconteceu com seu pai. Porque a gente sabe que esses programas do governo de financiamento você paga. Tem uns que tem 5, 10 anos de carência. Você passa 20, 10 anos sem precisar até pagar nenhum 20 real. anos de carência. 20 anos. Para depois pagar praticamente sem juros. A chance de perder a terra, a chance de ter algum problema com isso era quase zero. Zero. Porém, o Exatamente. medo que ele tinha era grande, mas era dele. Entendeu? Então, o processo onde você se libertou, se liberou das suas expectativas infantis de que ele tivesse feito diferente. Você deixou com ele aquele medo e aí, viu como ficou fácil aceitar as propostas de trabalho agora? Nossa. Aqueles vídeos que estão me cobrando ali, parece que tá tão fácil agora. Então, esse é o poder de ter a vida, né, os traumas liberados. Então, a gente liberou aqui um trauma que está relacionado a um grande problema da sua vida. O maior problema deles, não era? A maior frustração minha com A maior relação a... frustração profissional que você tinha era não aceitar essas propostas. Exato. E isso revelou o maior trauma da sua vida, que estava escondido, porque ele é o maior e ele é o mais doloroso, que foi o episódio que o seu pai negou com medo, né, de ter aquelas terras. Esse trauma também causava vários problemas menores, que olha que legal. Esses problemas menores, que a gente nem conversou sobre eles aqui na sessão, se resolvem automaticamente, principalmente se você der uma manutenção na virada do seu posicionamento em relação ao seu pai. Então, tarefinha de casa, Neuza, toda vez que lembrar do papai,
especialmente desse episódio, abaixar a cabeça e dizer, tá tudo bem, foi assim. Eu concordo que foi assim. Eu desisto das minhas críticas de achar que o senhor fez uma burrice, papai, porque racionalmente parecia uma burrice não aceitar aquilo que era quase de graça e que ia levar ele para um patamar maior. Mas ele estava olhando para os próprios pais, que não tiveram provavelmente essa oportunidade. Então Sim. ele recuou. Então, foi justamente por perceber isso, em uma sessão de liberação de traumas, que eu percebi? Que muitas vezes a pessoa consegue se liberar do trauma ali na sessão, mas que com frequência a pessoa meio que esquece que aquilo estava travando a vida dela e por inércia volta no posicionamento de crítica. Então, quando eu fazia sessões esporádicas, né? O cliente vinha a cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, muitas vezes ele voltava e a gente olhava de novo para a mesma questão, o julgamento tinha voltado. Então, depois disso, eu criei o processo de mentoria, onde eu atendo o meu mentorado seriadamente durante um período de 5 meses e criei também o método ALV, que é o método Autoliberação para a Vida, que serve para quê? Para revisitar esses traumas, que muitos a gente não consegue achar sozinho, precisa de um profissional para ajudar, mas muitos a gente consegue achar sozinho. E na revisita desse trauma, através do método ALV, você vai liberando mais esses sentimentos negativos. Então, uma mentorada que ela veio em uma sessão, uma cliente de sessão individual, ela veio com dor na coluna. Eu já falei várias vezes dessa história da Marilúcia, ela fez até uma live de testemunho aqui com a gente, mas o ponto que eu quero trazer é o seguinte, ela me mandou um áudio uma semana depois, falando, ó, depois de 17 anos, as dores acabaram. 17 anos de dor. E eu tô morrendo de medo da dor voltar. E a gente tinha liberado ela de um trauma de violência contra antepassados escravos. Aí eu falei para ela, Marilúcia, relaxa. O seu julgamento de pena em relação aos escravos estava aqui. A sua dor estava aqui. Na liberação, esse julgamento reduziu e a dor reduziu. A dor só volta se você voltar a julgar os seus antepassados escravos através da pena. E aí, ó. Então, isso eu digo mesmo para você. Então, de agora para frente, tem que reexercitar. E, se você quiser também conhecer o método ALV, ser nossa aluna, e também todos que estão na live aí, se quiser conhecer o método ALV, é só digitar aí ALV. Escreve aí nos comentários aqui, na live mesmo, ALV, as 3 letras, que é a sigla do método Autoliberação para a Vida. Escreve ALV, que vai chegar no seu direct um linkzinho que você vai assistir uma aula gratuita do método ALV. Dentro dessa aula gratuita já tem uma autoliberação conduzida, onde você já tem um processo de libertação muito grande, ou no link da bio, tá, gente? Se vocês quiserem estar mais próximos, né, de mim e ter um atendimento individual comigo, não na live ou, né, online, atendo online, Brasil e o mundo todo. Neuza, minha querida, parabéns aí pela sua entrega ao processo. Seja bem-vinda a esse mundo, digamos assim, do subconsciente. Dá para ver na sua face a diferença. Dá ou não dá, gente? Dá ou não dá, gente? Dá ver a face, assim, ó, o sorriso é outro, o olhar é o outro. Então, seja bem-vinda a esse novo mundo que a gente está construindo junto aqui. E muito obrigado por estar comigo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui na live. Eu que por estarem comigo. agradeço, muito agradecida mesmo. Obrigada. Grato também. E aí, eu quero notícia depois de você lá nesse trabalho aí, ó, né? Naquele trabalho top, aceitando, ó, e de coração tranquilo. Tá bom? Tá bem. Tá bem. Grato. Um abraço, Tchau. gente. Tchau, Neuza. Tchau, pessoal. Tchau. Um abração. Quem quiser saber mais coisa, vai pro link da bio, que tem um monte de coisa lá para vocês
tá mais próximo da gente. Até. Até.